Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa poder compartilhar este momento com você. Que a paz do Senhor invada o seu coração e a sua casa neste dia. Este é o nosso tempo de reflexão, um tempo separado para ouvir a voz de Deus e deixar que a sua palavra renove nossas forças e direcione os nossos passos. É tão importante termos esses momentos em que paramos tudo, silenciamos o barulho ao nosso redor e voltamos os olhos para o Senhor. Talvez você esteja chegando aqui agora, e eu quero que saiba que não é por acaso. Deus tem um propósito para este encontro e quer falar com você de maneira especial. Este canal é uma família de fé, um lugar onde podemos crescer juntos espiritualmente, meditar nas Escrituras e fortalecer nossa esperança. Por isso, eu te faço um convite. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para que esta mensagem alcance ainda mais vidas. E no final deste vídeo, compartilhe nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração, pois o seu testemunho pode edificar outras pessoas. Palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Hoje vamos meditar juntos em um trecho muito especial da Palavra de Deus, que está em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 26, onde lemos: E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Este versículo nos leva a um momento histórico e espiritual de grande importância para o povo de Israel. A Arca da Aliança representava a própria presença de Deus no meio do povo. Era o sinal visível de que o Senhor estava ali, guiando, protegendo e habitando no meio deles. Porém, a arca havia sido levada pelos inimigos em batalhas anteriores, e agora o rei Davi estava restaurando a adoração e trazendo de volta a presença de Deus para Jerusalém. O que chama a atenção neste versículo é que o texto diz que Deus ajudou os levitas que carregavam a arca. Ou seja, não foi apenas a força física dos levitas que sustentou aquele peso, mas foi o próprio Deus que lhes deu força para cumprir aquela missão tão importante. E depois de receberem esta ajuda, eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros em gratidão. O número 7 nas Escrituras simboliza perfeição e completude. A oferta era uma expressão de gratidão plena, de reconhecimento de que toda a vitória vinha do Senhor. Amado irmão, amada irmã, esta passagem fala profundamente conosco. Quantas vezes nós também carregamos arcas em nossas vidas? Fardos de responsabilidades, desafios familiares, lutas espirituais, problemas no trabalho, decisões difíceis. Há dias em que o peso parece ser maior do que podemos suportar. Mas assim como os levitas, nós também podemos contar com a ajuda de Deus. Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos dá ânimo para continuar. Esta mensagem nos lembra que não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, ajudando-nos a carregar o que é pesado demais para nossas forças. E quando percebemos o seu agir, nossa resposta deve ser de gratidão. A adoração é a nossa maneira de sacrificar diante do Senhor, não mais com novilhos e carneiros, mas com louvor, com oração, com vidas dedicadas a Ele. Hoje, Deus está nos chamando para reconhecer que precisamos da sua ajuda. Não se trata de viver na força do nosso próprio braço, mas de aprender a depender do Senhor em todas as áreas da vida. Quando convidamos Deus para participar dos nossos fardos, experimentamos alívio, renovação e vitória. Por isso, se você se sente cansado, sobrecarregado ou desanimado, lembre-se desta palavra: Deus está pronto para te ajudar. E quando Ele agir, não se esqueça de agradecer e honrar o nome dEle com tudo o que você é e tudo o que você tem. Quando lemos em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 26,
que Deus ajudou os levitas a levarem a Arca da Aliança, precisamos entender o peso espiritual desta declaração. A arca não era apenas um objeto religioso. Ela simbolizava o trono de Deus, a sua presença entre o povo. Levá-la significava mais do que carregar um objeto físico. Era uma responsabilidade espiritual de enorme importância. Os levitas tinham um chamado específico: servir no templo, cuidar dos utensílios sagrados e ministrar diante do Senhor. Mas mesmo eles, consagrados e preparados, precisaram da ajuda de Deus para cumprir sua tarefa. Isso nos ensina que, por mais capacitados que sejamos, nunca conseguiremos cumprir nosso chamado apenas com nossa própria força. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui o Senhor deixa claro que é dele que vem a nossa capacidade. É a presença de Deus em nós que nos dá condições de suportar o peso da vida e de permanecer frutíferos. O texto também nos mostra que, após a ajuda de Deus, houve sacrifício de gratidão. Isto é algo muito significativo. A gratidão é uma chave espiritual que abre portas para novas bênçãos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos ensina: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, quando apresentamos a Deus nossos pedidos acompanhados de gratidão, estamos demonstrando fé e confiança no seu cuidado. Aplicando isso à nossa vida prática, vemos que ao carregar nossos fardos, precisamos convidar Deus a participar do processo. Há pessoas que tentam resolver tudo sozinhas, que se sentem sobrecarregadas e frustradas porque não compartilham suas cargas com o Senhor. Mas Jesus nos convida em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perceba que Jesus não disse que não teríamos fardos. Ele disse que trocássemos o nosso fardo pesado pelo dele, que é leve. Isso significa que ele nos ajuda a carregar, assim como Deus ajudou os levitas. Além disso, o número 7 citado no versículo é símbolo de completude. Eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros como expressão de um culto perfeito. Isso nos mostra que nossa gratidão não pode ser parcial ou superficial. Precisamos adorar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças, como nos ensina Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Outro ponto importante é que a arca estava sendo levada de volta para Jerusalém, ou seja, de volta ao lugar central da adoração. Isto é um chamado para que nós também recentralizemos nossa vida na presença de Deus. Muitas vezes, deixamos outras coisas ocuparem o lugar central do nosso coração. Preocupações, projetos pessoais, desejos que nos afastam de Deus. Mas o Senhor nos chama para colocar a sua presença no centro novamente. Na prática, isso significa reservar tempo para oração, leitura da palavra, comunhão com outros irmãos na fé, buscar direção de Deus antes de tomar decisões importantes. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele ordena todas as demais áreas da nossa vida, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Assim,
A mensagem de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 26, é um convite para que dependamos de Deus em tudo, para que sejamos gratos pelas suas intervenções e para que mantenhamos a sua presença no centro da nossa vida. Querido irmão, querida irmã, ao chegarmos ao final desta mensagem, quero que você guarde no coração a certeza de que Deus continua sendo a sua ajuda presente em todos os momentos da vida. Quando lemos em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 26, que Deus ajudou os levitas a carregarem a Arca da Aliança, estamos diante de um retrato do cuidado divino. Eles tinham uma missão sagrada e desafiadora, algo que exigia esforço físico, responsabilidade espiritual e reverência. Mas o texto deixa claro: não foi apenas a força dos homens que fez aquele dia possível, foi a ajuda de Deus que os sustentou. Isso nos ensina que mesmo nas tarefas mais difíceis que enfrentamos, Deus está nos capacitando. Pense nas lutas que você já enfrentou até hoje. Algumas delas pareciam impossíveis de vencer. Você pode até ter sentido que não teria forças para continuar, e, no entanto, você chegou até aqui. Isto é prova de que Deus esteve com você o tempo todo, ajudando-o a carregar o peso, dando-lhe resiliência, paciência e coragem. Esta é uma mensagem de esperança. A presença de Deus é o que nos dá força. É ela que transforma o impossível em possível. Assim, como os levitas celebraram com sacrifícios de gratidão, nós também somos chamados a celebrar cada vitória, cada livramento, cada detalhe em que percebemos a mão de Deus agindo. Lembre-se de que os sacrifícios não eram apenas um ritual vazio. Eles eram expressão de reconhecimento, de dependência. A gratidão é uma postura espiritual que muda a forma como enxergamos nossas lutas. Quando agradecemos mesmo no meio da batalha, estamos declarando que acreditamos que Deus está no controle. Estamos reconhecendo que a vitória já está garantida, mesmo que ainda não a vejamos. É importante também refletir sobre o significado da Arca da Aliança. Ela representava a presença de Deus no centro do acampamento, no centro da vida do povo. Quando a arca estava no lugar certo, havia bênção, havia ordem, havia paz. Mas quando o povo se afastava de Deus, quando vivia de forma rebelde, a arca podia ser perdida e a ausência dela representava a ausência da direção divina. Quantas vezes nós também vivemos períodos em que parece que a presença de Deus está distante? Não porque Ele se afastou, mas porque nós colocamos outras coisas no centro da nossa vida. Talvez você esteja carregando a arca da sua vida sozinho, tentando controlar tudo, tentando resolver com as próprias forças. Mas hoje, Deus está te chamando para entregar o peso nas mãos dele. A palavra de Deus nos lembra em Salmos capítulo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Não existe fardo pesado demais que Deus não possa aliviar. Não existe problema impossível de ser resolvido quando Ele entra na história. Quando você coloca a presença de Deus de volta no centro, tudo começa a se alinhar. Pode não acontecer de um dia para o outro, mas você começa a perceber paz no coração, começa a enxergar soluções que antes não via, começa a ter forças para tomar decisões corretas e firmes. É assim que Deus trabalha. Primeiro dentro de nós, depois ao nosso redor. Por isso, esta mensagem é um convite para que você renove hoje a sua confiança em Deus. Talvez você esteja cansado, sem forças. Talvez se sinta como se estivesse carregando uma arca pesada demais. Mas Deus promete te ajudar. Ele quer caminhar ao seu lado, quer aliviar seu fardo, quer te sustentar. Assim como os levitas sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros em reconhecimento à ajuda de Deus, eu te convido a oferecer hoje um sacrifício espiritual de louvor.
Não precisa ser um animal no altar, mas sim a entrega sincera do seu coração. A gratidão abre portas para o sobrenatural. A adoração transforma o ambiente, traz paz à mente, fortalece o espírito. Não permita que o desânimo roube de você a oportunidade de ver Deus agir. Continue firme, continue orando, continue buscando. Em breve, você também terá motivos para celebrar e agradecer. Deus ainda está escrevendo a sua história e ela não termina em derrota. Senhor Deus e Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com corações cheios de gratidão. Obrigado, porque a Tua palavra hoje nos lembrou que o Senhor é quem nos ajuda a carregar os fardos da vida. Assim como o Senhor ajudou os levitas a levar a arca da aliança, ajuda-nos também a carregar nossas responsabilidades, nossas lutas e desafios. Pai, entregamos a Ti cada peso que temos carregado. Entregamos nossas famílias, nossos trabalhos, nossa saúde, nossos relacionamentos e sonhos. Declaramos que precisamos de Ti, que sem a Tua ajuda não podemos avançar. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo para nos fortalecer e renovar. Senhor, ensina-nos a ter um coração grato em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a adorar, mesmo em meio às lutas, a confiar mesmo quando não vemos a solução, a descansar na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedimos que a Tua presença seja o centro da nossa vida, que a Tua arca esteja sempre em nosso coração, guiando nossos passos e trazendo paz. Restaura a alegria, renova a esperança e derrama sobre cada ouvinte desta mensagem uma porção dobrada de ânimo e fé. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo o que o Senhor já fez e ainda fará. Amém. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, se esta mensagem falou com você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas. E escreva nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração através desta palavra.